Apareceu um íconezinho para mim aqui em cima, onde eu posso interromper a gravação. Então, gente, boa tarde. A gente vai para nossa quarta semana de aula? Terceira? Não, quarta semana, né? Quarta semana de aula. Já saindo um pouquinho ali, mais da parte um pouco... Melhor, saindo um pouquinho da parte teórica, indo para a parte prática, embora o conteúdo de hoje seja um conteúdo mais teórico. Então hoje a gente vai trabalhar em cima da especificação. A gente já viu a ideia da navegação, já vimos a parte de API, a ideia de REST. Então a gente vai agora trabalhar em cima da parte da especificação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só que eu estou compartilhando o material errado. Pronto. Então hoje a gente começa a falar sobre especificação. Na realidade, essa semana e a semana que vem é a especificação, e na próxima semana a gente fala da OASP. No final eu discuto com vocês o que eu estou pensando em fazer em relação ao OASP. Tá? Mas então hoje que a gente vai conversar é sobre essa ideia de documentação e especificação, que é essencial em APIs web. Então já tem o material inicial, que é esse aqui. Acho que ele vai abrir aqui agora, perfeito. Não deveria demorar tanto, mas tudo bem. Deve ser talvez a gravação usando o QuickTime. Então esse é o nosso material de hoje. Né? Se vocês forem olhar no Colab Web, junto com esse material, tem um GitHub, que é esse GitHub aqui, que é justamente o GitHub, onde tem a especificação da OpenAPI, né? Acho que a OpenAPI é a principal forma de especificação de APIs. Tem outras, mas acho que a OpenAPI é a mais usada, a OpenAPI, pode escolher o nome à vontade, que emprega o padrão REST, né? Então ela é a mais utilizada. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então tá aqui o GitHub dela, para todo mundo olhar, dar uma conferida com calma, né? Tem uma organização que gerencia essa ideia da OpenAPI. Eu também compartilhei lá no link 2 vídeos. Um vídeo, não são vídeos grandes, um vídeo tem 25 minutos, que é esse, que é uma espécie de introdução à OpenAPI. Quem ministra esse vídeo é a Lorna Mitchell. Vocês vão ver muito o nome dela quando a gente for trabalhar ali com exploração de vulnerabilidade das APIs. Ela faz parte do pessoal da OASP. Então, todo material que tem especificação, tem busca por vulnerabilidade de API, vocês vão encontrar a Lorna lá. Então, tem um videozinho. Né? Não é novo, de 19, mas é interessante, não é tão longo. E eu também compartilhei com vocês um outro vídeo, que é esse aqui. Esse é bem mais curto ainda, que é como é que a gente usa o Swagger. Né? O Swagger é um editor, na realidade é um suite de ferramentas para trabalhar com a API. E tem um editor online, que é o Swagger.io, que dá para trabalhar. Então esse vídeo então, explica rapidamente como é que se usa ali o Swagger. Tá? Então tem o nosso material, que é o primeiro, e tem um link para o GitHub da especificação. Tem um link para o vídeo da Lorna Mitchell explicando a ideia da OpenAPI, e tem um vídeo de como é que a gente usa o Swagger de forma bem tranquila, tá bom? Então o que a gente vai fazer é primeiro conversar aqui sobre a ideia da OpenAPI, e aí a gente mostra um pouquinho de cada um dos conteúdos e discute um pouquinho a atividade que está programada para essas 2 semanas, tá bom? Então, o conteúdo de hoje é sobre documentação de API e o API Contract. Então, vamos nós. Opa, já passei demais aqui. Controlar mais o pronto. Né? A gente já viu, desde o começo do conteúdo, né, que API usando HTTP é flexível. A gente viu que o padrão REST foi pensado para isso também, para ser um padrão flexível, embora ele tenha lá os seus 6 princípios, né, ele é um padrão para especificação ou para criação, para desenvolvimento de APIs fácil de entender, fácil de usar,
e que permite, de fato, uma grande interação e interpretação. Né? O desenvolvedor consegue criar aquilo sem nenhum tipo de problema. Uma coisa que a gente vê muito é que tem diferenças, né, entre a especificação de uma API e a sua documentação. Né? A gente acaba meio que confundindo as duas coisas, mas a gente vai nesse material aqui tentar contextualizar e conceituar a ideia de especificação e a ideia de documentação. Tá? Então, o foco desse material é mostrar a diferença da documentação, da especificação e também da definição das APIs. Então, o que é uma especificação, né, de API, o que é uma documentação de API e o que é uma definição de API. Então, essencialmente, né, a documentação de uma API, ela faz referência ao manual da API. Né? É um manual de uso. De fato, a documentação ela vai dizer ao usuário, ao consumidor, digamos assim, né, ao cliente, como é que ele faz para usar a API. Né? Ela vai indicar como é que eu, como usuário, como desenvolvedor, né, como um terceirizado, digamos assim, posso consumir aquela API. Né? É mais ou menos aquilo que a gente viu lá na página do pessoal do Spotify. Né? Era uma documentação de como é que a gente conseguia, no Spotify e do Mendeley, como é que a gente conseguia consumir os recursos que eram disponibilizados naquela API, né? Como usar aquela API. Então, a documentação de uma API, ela é legível, né? Então, ela é feita, pensada, para que um usuário humano, um desenvolvedor, um consumidor, né, ele consiga ler e entender. Né? Então, ela é fácil de leitura, né? E ela é compreensível. Né? Então, toda vez que a gente pensa, a gente conversou muito lá no começo sobre APIs irresistíveis. Então, se eu quero ter uma API que é irresistível, eu tenho que fornecer uma documentação que é agradável, né? Que está bem organizada, bem projetada, fácil de entender, fácil de seguir, né? Se eu estiver acompanhando ela ali. Né? Então, essa é a ideia da documentação. Tá? Então, quanto mais fácil, né, ou assim, quanto melhor for a experiência do consumidor, do desenvolvedor, né, ao utilizar a API, né, mais chances aquela API tem de se tornar uma API de sucesso, de se tornar uma API irresistível. Então, se o desenvolvedor achou uma funcionalidade que a tua API fornece, mas ele não tem documentação, né? Ele não tem suporte, é algo também ligado à documentação. É provável que ele não a use, né? Ele não vai querer perder tempo tentando entender como é que ela funcione, e ele use uma API inferior, né? de uma outra empresa, de uma outra organização, mas que ele, naquela API ele tenha uma documentação que seja fácil de entender, que possua exemplos de integração, algo do tipo assim, tá? Então, uma boa documentação, ela obviamente vai ajudar ali o nosso consumidor, né, a não perder tempo na realização de tarefas, né? Se eu tenho uma documentação clara, explicando qual é a funcionalidade da minha API, com exemplos, por exemplo, né, eu acabo cativando o meu consumidor. Tá? Então, essa a ideia. Tá? A documentação ela é uma forma que o desenvolvedor tem de apresentar a sua API, né, para que o desenvolvedor, para que o usuário, o consumidor, o cliente final consiga e tenha interesse em utilizá-la. Tudo bem? Tranquilos em relação ao que é a ideia da documentação de API? Então vamos continuar aqui. A documentação ela deve incluir, além obviamente, né, da descrição, digamos assim, das funcionalidades da API, né, ela deve ter coisas do tipo, isso que eu já falei agora, exemplos,
né? É tanto pequenos exemplos mesmo do recurso sendo utilizado como trechos de código, né? Ela pode ter guias rápidos ali, né? Os Quick Start Guides. Ela pode ter tutorial, ela pode ter material interativo, ela pode ter vídeos, né? Então, assim, quanto mais interessante, quanto mais chamativo for a documentação da API, mais fácil, né, ela vai se tornar uma API desejável, né? E o interessante é que hoje em dia a gente vai encontrar muitas e muitas ferramentas que são apropriadas ou utilizadas para essa geração de documentação, né? Você não precisa mais sair do zero, montar um negócio, tem muita ferramenta, tem várias ferramentas, eu realmente não listei aqui, mas tem muitas ferramentas que fazem essa parte de documentação, né? Que preparam para ti, geram a documentação, e toda vez que você faz algum tipo de correção ou de manipulação na API, a tua documentação também está automaticamente alterada. E isso é interessante, tá? Essas ferramentas, de forma geral, elas permitem tanto ajustar, né, interagir com a documentação da API, quanto de fato gerar a definição da API, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, se a documentação é uma espécie de manual de uso, a documentação ela acaba incluindo a especificação, as classes, os métodos, os atributos, os parâmetros que são necessários para aquela funcionalidade, para que aquele endpoint ele de fato resolva, né? Então acaba que a documentação ela é mais ampla do que somente do que um arquivo de definição, né? Por exemplo, um arquivo em JSON, um arquivo em YAML que tem a definição, a especificação, a gente pode chamar assim, da nossa API. A documentação é o cara mais amplo. Via de regra, a documentação ela engloba tudo, né? Ela tem tanto a especificação como ela tem também a definição. O que mais que tem de interessante aqui? A documentação ela pode estar ali disponibilizada e oferecer exemplos das mais variadas coisas, desde a função completa, de parâmetros, ela pode ter exemplos das respostas. Então, assim, dá para dependendo de como é que você quer expor a tua API, documentá-la da melhor forma possível. Você pode exibi-la em diferentes linguagens também, Java, JavaScript, PHP, Python, Lua, Ruby, vai embora, né? É só procurar que vocês vão encontrar exemplos de documentações de APIs nas mais variadas linguagens. A documentação ela também se torna ainda mais atrativa se ela tem explicações de como é que funcionam as requisições, né, e das respostas, né? Tanto da requisição correta, da requisição incorreta, quanto da resposta correta, quanto da resposta incorreta. Então, quanto mais você ofertar ao teu desenvolvedor, ao teu consumidor, melhor, né? E, obviamente, uma documentação ela precisa ser mantida atualizada, né? Não dá para imaginar que você criou o negócio e aí daqui a um ano você resolve fazer a documentação, está na versão 3 ou 4 da tua API. Essa questão de documentação, especificação e definição, ela é relevante porque, tirando grandes empresas ou projetos que são estruturados, né, onde de fato se tem uma etapa de levantamento de requisitos, de geração de problemas para poder fazer definição, o que a gente vê muito são as APIs construídas por demanda, né? Eu preciso resolver um problema A, B, C, a minha empresa, o meu negócio, a minha startup está crescendo, tá ainda engateando, e eu estou resolvendo alguma coisa. Então, assim, eu primeiro faço funcionar e depois eu me preocupo com a documentação, com a especificação e com a definição, tá? Isso obviamente, quem já pagou engenharia sabe que isso não é o correto, mas é o que acontece, né? Você primeiro faz o negócio funcionar, você tem ali uma documentação só sua, né? Não, acho que talvez não seja nem considerado uma documentação, mas tem ali uma documentação sua de quem está desenvolvendo, quem está criando, mas de fato
É como a gente costuma falar, é a programação orientada a gambiarra ou funcionamento, né? Você primeiro faz o negócio funcionar e aí depois é que você vai ajustar, colocar nos padrões, colocar nas normas, esse tipo de coisa. Então é muito comum ver erros, né? Ver APIs, desculpa, sem documentação e APIs com erros de especificação, porque não se teve um trabalho, um cuidado ou tempo, né? Também não dá para crucificar todo mundo para montar uma documentação, uma especificação da forma mais correta. Chegando na especificação, a especificação ela é de fato a definição da API, vamos chamar assim. Só que a definição da API num formato também legível, né? Ou empregando uma especificação, como é que eu vou dizer? Um padrão conhecido, reconhecido, tá? A especificação é a definição da API, é o funcionamento da API, mas num padrão ajustado para a API, né? Dá para ser legível? Dá para ser legível, mas pode ser que se use algum tipo de padrão que não é legível para os humanos, que ele é mais legível para editores, para o próprio protocolo que está sendo utilizado ou para o padrão que está sendo utilizado para a confecção da API, tá? Então, a especificação ela é parte da documentação, ela é de fato a descrição da API, né? Então, ela é a descrição de cada método, de cada endpoint, de cada parâmetro, de cada entrada, de cada saída, de cada relacionamento entre os métodos. Isso é a especificação. E aí, obviamente, isso não é colocado de qualquer jeito, né? Isso é exposto geralmente utilizando um padrão de especificação, tá? Que é o caso aqui da nossa Open API Specification. Acho que hoje tem uma sigla que é OAI, uma coisa assim. Então, a principal forma de especificação, o principal padrão para a especificação de uma API é usando o Open API, tá? Hoje está na versão 3.1, se eu não estou enganado, da especificação já, mas é o padrão. Tem outros padrões? Tem outros padrões. Já a definição de uma API, a gente pode entender que a definição da API é o arquivo que contém a sua especificação. Porque esse arquivo ele pode estar em vários formatos, né? Então, a definição geralmente é você conseguir exportar a tua especificação da API para um formato que vai ser empregado, lido, entendido por alguma ferramenta, algum sistema, algum serviço, tá bom? Então, a OpenAPI 3.1, ela é um guia, né, uma especificação, né, é chamado de documentação, mas de fato não é a documentação de uma API, ela é um guia de especificação. É com ela que você vai montar a tua API, que você vai definir os comportamentos, as funcionalidades, as ações esperadas e não esperadas que a sua API vai realizar, tá? A OpenAPI ou qualquer especificação para APIs, ela faz isso. Ela tem um tom de documentação, mas ela não é a documentação da API, ela é a especificação da API, né? Ela tem um certo rigor, ela tem forma, ela tem norma, e é através dela que você vai dizer como é que a API vai funcionar, tá? Então, a especificação, ela vai ter ali os objetos, os métodos, os endpoints, as chamadas, tudo aquilo que a tua API faz, como faz, o que espera de resposta, o que recebe como resposta, vai estar na especificação, tá? Então, todo tipo de relacionamento, né, que acontece entre os elementos, entre os métodos, os endpoints de uma API, faz parte da sua especificação. Tem aqui um exemplo, né? Se você for olhar ali a requisição, né, o body de uma requisição, né, o objeto lá, o body de fato, o conteúdo, né, tem naquele conteúdo do body informações do que aquele objeto é, o tipo dele, o que ele está fazendo. Então, tem informações. Essas informações, elas são partes da especificação, tá? Tem aqui outras formas de especificação. Tem ali o RAM, tem o API Blueprint.
Eu não coloquei aí, mas tem o GraphQL, que é, acho que hoje deve ser a segunda melhor ou mais utilizada especificação para geração de APIs. Acho que foi, se não me engano, foi desenvolvida ou projetada pelo pessoal do Face, por isso que ganhou know-how também. Tá? Então tem de fato várias formas de você fazer a especificação da tua API. De novo, o uso da OpenAPI é o maior que tem. Tá? Tem algumas linguagens, né? O Momento é uma linguagem para especificação de API, mas aí eu acho que já foge um pouquinho. Professor, eu quero tentar entender um pouquinho melhor esse negócio, trabalhar com especificação. Vá procurar o material de OpenAPI, que é o que tem um pedaço dele aqui, bem inicial, e vá procurar por GraphQL. Né? Acho que essas duas são os caras que vão nortear aí o futuro de especificações de OpenAPI. Vale lembrar que até a versão 2.0, a OpenAPI ela não era chamada de OpenAPI, ela era chamada de Swagger. Né? A organização lá, a empresa Swagger, foi quem criou essa ideia de especificação, e teve a versão 1, a versão 2, e aí quando se criou a versão 3 é que se fundou aquele consórcio lá, e aí o negócio passou a ser chamado de OpenAPI, mas antes era chamado de Swagger Specification, tá bom? E por fim, a definição, né? A definição ela é de fato similar à especificação, né? Só que a definição ela é mais o recurso, o arquivo, né? Uma forma de eu utilizar de fato a minha API. A documentação tem a especificação, a documentação tem a definição e tem outros materiais. Exemplos interativos, não interativos, código, um monte de coisa. A especificação é como é que a API está organizada. O que é que ela precisa de parâmetros de entrada, de saída, de autenticação, daquele monte de coisa. Para cada tipo de endpoint, para cada requisição e para cada resposta. E já a definição é a exportação dessa documentação, dessa especificação. Né? Então ela é geralmente um arquivo, né, num formato em JSON, em YAML, né, que é onde você de fato consegue utilizar a tua API. Né? Você tem a especificação ela é legível, né, mas ela não é utilizável. Se você pega lá uma especificação de OpenAPI, e aí, você viu lá um textinho, tá tudo organizado bonitinho, o que esse negócio quer fazer? Deixa eu só fazer uma troca rapidinho aqui de contexto. Pronto, ó. Esse aqui é o Swagger, tá? Rapidinho, é o editor, ó, editor.swagger.io, é um Swagger online para você fazer manipulação de APIs. Então, esse é uma API, tá com um errinho aqui, era só para mostrar, né? Usando a especificação da OpenAPI 3.01, tá? Não é nem a 3.1, é a 3.01. Então, tem uma API que ela trabalha aqui com fornecendo informações sobre filmes. Tem aqui, tem uma função get movies, aquele negócio. Ela tem a especificação. Isso é a especificação. Tá? Tem elementos que fazem parte da definição de uma API. Qual é a versão dela, a informação, título, versão, quais são os endpoints, os caminhos. Olha, eu tenho aqui um caminho /move, ele tem um método get, ele tem um método post. Né? Eu tenho um outro caminho que é o moves_id, esse que tá dando erro por sinal. Ele tem aqui um método get, ele também tem um método put. Isso é a especificação. Tá? Ele tem a resposta esperada. Tá? Isso é uma especificação. Na hora que eu consigo pegar isso aqui, né, e salvar, ó, eu vou salvar esse conteúdo que está aqui, essa especificação, num arquivo, né, algo que eu posso utilizar. Então eu posso pegar esse arquivo YAML e inseri-lo no meu servidor. E aí, então, lá eu vou ter agora uma API funcionando de acordo com essa especificação aqui. Tá bom? Deixa eu voltar para cá, para nossa telinha. Então, essa é a ideia. A definição é a parte mais real, né? A parte exportada, né? Que se utiliza uma ferramenta, algo do tipo, que vai ser, de fato, utilizado. Então, uma definição, ela pode ser gerada pela própria API de documentação. O próprio Swagger gerou ali, ó,
tem várias ferramentas que fazem a geração da definição de uma API. Acho que aqui já é bem mais tranquilo de entender, né? Como é que você vai gerar aí, tem ferramental para fazer a geração. Ou, de fato, você pode também pegar a tua especificação e fazer na mão. Tá? Obviamente, é mais trabalhoso do que você utilizar alguma ferramenta para fazer a exportação. E aí tem exemplos e mais exemplos aí de ferramentas que fazem isso. Tem ferramentas para testar a tua definição, né? O próprio Swagger, que eu mostrei ainda agora, tinha ali já, na própria especificação, já tinha ali um teste para ver se de fato tudo aquilo estava correto. Uma coisa que é padrão, né? Padrão não, que deveria ser padrão e que de fato quem desenvolve a API comenta, e isso faz parte daquele conteúdo do livro lá, das APIs irresistíveis, é que o padrão, né, ou o design da criação de uma API deveria ser esse negócio chamado aqui de Schema First API Design, né? Então, assim, primeiro eu preciso projetar a minha API, eu tenho que especificar a minha API, né? E depois que eu especifiquei a minha API, é que eu vou de fato pensar em codificação, que eu vou pensar no uso da minha API. Então vocês vão encontrar muito por aí o nome API Contract. O API Contract é o API Specification. Um contrato de uma API é a sua especificação, tá? É isso que a gente quer. Ah, como é que funciona? Como é que é a tua API? Cadê o contrato da tua API? É a especificação da API. Então o que todo mundo recomenda, acho que quem já pagou engenharia vai concordar, né? Você primeiro faz o levantamento de requisitos e aí define a tua API. Depois é que de fato você vai se preocupar em fazer a implementação. E o que a gente está acostumado a ver, de novo, pensando aqui em coisas muito pontuais, muito rápidas, que está começando, é o contrário. Eu estou criando o meu código e esse meu código, né, esse meu serviço, ele está fazendo uso de uma API. Então eu vou ajustando, né? Eu vou programando e ajustando, eu vou fazendo o negócio funcionar. Depois que está tudo bonitinho, está funcionando, desculpa, é que eu vou me preocupar em fazer a minha especificação. Então o contrato ele não foi o primeiro, ele foi a última coisa, né? Primeiro a gente faz o negócio funcionar. Eu já falei para vocês que eu tô num trabalho de consultoria. E aí eu estava numa reunião onde estão se migrando APIs, né, de um cliente para outro, vamos chamar assim, né? E aí no meio da reunião, não, a gente já recebeu as APIs do fulano, não sei o que, papai, a gente está agora implementando, né? E aí fiz aquela pergunta básica, né? Você recebeu a API e a documentação? Aí ela disse, não, só recebi a API. Né? Então, mesmo em grandes projetos, mesmo em grandes projetos, não só em coisas pequenas, acontece isso. Aí depois eu entendi que a API ela tem uma especificação, ela não tem uma documentação grandiosa, ela tem uma documentação que mais reflete a especificação do que outra coisa. E isso foi passado também, né? Mas prova que o foco raramente é levantar requisito e primeiro fazer a especificação, fazer o contrato para depois implementar. Primeiro implementa, vai implementando sob demanda, sob necessidade e aí depois é que você vai de fato fazendo a parte da argumentação. Tá? Então a documentação é tudo, especificação, definição, exemplos, aquele cacareco todo. A especificação é de fato as funcionalidades da API utilizando um padrão para isso, e a definição é a exportação, né, ou a forma como é que você vai colocar a tua especificação para funcionar. Acho que essa é a grande definição, né? E aí, se a tua API tiver uma documentação decente, legal, atrativa, interativa, tiver sido especificada, tiver formas de definição, ela tem tudo para ser ali uma API de sucesso, uma API que é irresistível. Acho que essa é a grande coisa, é a grande definição.
Esqueci o último slide aqui, não tem nada tão importante aqui pra gente. E aí eu quero chegar mesmo no API Contract, na especificação, né? Na ideia daquilo que é relevante. Né? Então, não sei se alguém já tinha ouvido falar, né? Quem nunca ouviu falar no termo API Contract, tudo bem. Deixa eu só mudar minha guia, eu só mudei minha guia aqui rapidinho. Deixa eu ver. Nós estamos 20 hoje, tá bom, né? De 50, tá tranquilo. Voltar para cá, para a especificação. Né? Não sei quantos ouviram falar da ideia de contrato, tá? Mas o contrato, ele nada mais é do que a especificação. Tá? O contrato de uma API, um API Contract, é a sua especificação. Né? Quando é que você vai encontrar, por exemplo, APIs Contracts, API Specifications disponíveis? Quando o desenvolvedor ele tem ciência que ele tem um trabalho coerente. Né? Então, nós encontramos ali a especificação, o contrato, vamos chamar assim, do Spotify. Nós encontramos o contrato do Mendeley. Eu acho que o material do Craig tinha Spotify e tinha mais um que até da empresa dele que eu realmente agora não consigo me lembrar. Né? Então, quando você tem certeza da tua especificação, ela foi projetada, pensada, resolvida, testada, a tua especificação ela pode muito bem ficar disponível. Né? Ela pode estar documentada na documentação, está disponível na web, na página da tua empresa, do teu produto, algo do tipo assim. Quando você não faz a especificação, você não pensou na especificação primeiro, você não pensou no contrato primeiro, né, na ideia do contract first, né, é muito raro você ver especificações disponíveis. Obviamente também tem especificação que não vai estar disponível porque, embora talvez, né, a organização, a empresa tenha feito toda a parte correta, o conteúdo ou o tipo de recurso que ela fornece é um conteúdo perigoso. Né? Então, vamos imaginar uma organização que tem uma API que trabalha com recurso financeiro, sei lá, uma API bancária, né? Eu concordo que não é muito útil, né, você deixar a tua API exposta, né? Tu deixar a tua especificação, o teu contrato disponível na web. Para quê? Para ajudar o atacante, né, o malfeitor, sei lá, o falsário, a entender melhor como é que o negócio funciona e tentar achar formas de burlar aquilo. Então, tem casos de fato que não são úteis. Mas de vez em quando a gente acha nos sites onde as APIs, nos serviços, onde as APIs estão funcionando, a gente acha também o seu contrato, né, que é algo que não deveria acontecer. Em 2019, 2020, tem o aplicativo da Fogás, vocês já ouviram falar aí do aplicativo da Fogás para compra, recarga, aquele negócio do gás. E o servidor da Fogás que recebia, que tem a API, né, que recebe as requisições do aplicativo, ele estava lá, bonitinho, funcionando, e ele tinha, por um descuido, toda a sua especificação junto. Né? Não é um aplicativo primoroso, tem um monte de problemas de segurança, digo logo, né? E ele tinha a sua API Contract exposta. Né? Aí já nós conversamos com o pessoal desculpa, 2020. Nós conversamos com o pessoal da Fogás, olha, era legal não ter, né? A tua API não é assim maravilhosa, não está bem especificada. E aí eles removeram do ar, mas nós temos uma cópia. Tá? Se a gente precisar, nós temos uma cópia do contrato da Fogás, depois a gente pode ver se consegue fazer alguma coisa relacionada a isso. Tá? Mas assim, a ideia a especificação, ela descreve, né, a interação, a área de contato, né, a superfície de contato, vamos chamar assim, do funcionamento da nossa API, de cada método. Ela tem ali a descrição da requisição e da resposta. Geralmente vai estar num formato legível, né, tanto para o ser humano, para a máquina. Então, assim, ter um contrato de API, uma API contract disponível, não é obrigatório.
né? Isso só vai acontecer se eu de fato achar que aquilo que eu preciso é relevante. Senão, não tem nada que me obrigue, que diga assim, não, você precisa pegar a API e colocá-la disponível. Não precisa. Se a tua API é uma API privada, você vai, que o desenvolvedor, o consumidor vai contratar você, aí tudo bem. Aí você pode ter um ambiente, um espaço onde a tua API, a tua especificação está disponível, obviamente, mediante algum tipo de autenticação para provar que você é você, tá? Mas assim, a API Contract é de fato a nossa especificação, tá? Não adianta pensar em outras coisas, não. O nome contrato pode dar a ideia de que de fato tem que ter um contrato existente, não. Tem uma API que está disponibilizada e a sua especificação é o seu contrato. É isso que o negócio de fato significa, né? Então esse contrato como é que eu vou utilizar a API que está disponível? Eu só consigo utilizar isso, isso e isso, mandando uma requisição desse tipo, com esse parâmetro, com esse argumento, com esse body, usando esse header, e assim vai, tá? Não tem nada mais que isso. O nome é bonitinho, mas a ideia da especificação do contrato é utilizar a especificação. E aqui a gente volta para aquela ideia de que a API, né, deveria ser focada no seu contrato, na sua especificação, né? Primeiro a gente deveria fazer levantamento de requisitos, imaginar aquilo que a gente está querendo fazer de fato a especificação correta da nossa API, né? Pensando que ela tem que estar enxuta, ela tem que estar consistente, ela tem que ser robusta, né? Ela pode ser reutilizável, né? Eu estou fazendo um levantamento de requisitos aqui e pode ser que eu não tenha imaginado uma situação que no futuro vai me demandar um novo endpoint, né? Ou então eu posso ofertar no futuro um novo produto que vai me demandar um novo endpoint. Então a minha API ela precisa ser especificada pensando também em reusabilidade. O problema assim como qualquer passo de engenharia de software, essa parte de levantamento e especificação, isso é tempo. E tempo é dinheiro, né? Então você não vai contratar, fulano, vamos desenvolver uma API, vamos montar uma equipe de 5, 7 pessoas, 10 pessoas. Vamos passar 3 meses levantando requisito. Não vai, né? De novo, se você não está numa grande organização, onde o negócio está todo organizado, se você é uma pequena empresa, uma startup, está montando um negócio, não vai. Você quer o negócio, você quer ter o teu serviço funcionando para conseguir atrair cliente e aí o negócio engrenar de fato. Você não vai se preocupar com a especificação. Então, o padrão, a ideia do API Contract First é justamente isso, é tentar incentivar que a gente siga o que manda a engenharia de software, né? Fazer levantamento, fazer requisito, fazer o negócio com calma, de forma coerente, para depois, de fato, ir para a parte de implementação. Mas isso é meio complicado, né? Tem estratégias aqui para a gente tentar fazer a construção de produtos, né, em paralelo com a especificação, né? Mas aí depende da organização, depende do foco que está se dando daquele negócio. Então você pode ter times que trabalham em paralelo, você pode ter ali um pessoal especificando, você pode ter um pessoal que está codificando, codando é ótimo, né? Que está codificando, tem várias estratégias, mas assim, não tem um padrão a ser definido, até onde eu conheço, não tem um padrão de especificação, né, de APIs, não tem nada disso, tá? Não tem assim uma técnica de especificação voltada para APIs, não tem nada desse tipo de ideia de conteúdo, tá bom? Eu vou meio que ignorar essas etapas aqui, né, que é o desenvolvimento do time, eu vou deixar para vocês, para a gente poder passar para a parte que é a parte interessante, que é de entender como é que o negócio vai funcionar, tá? Eu vou deixar com vocês esse material, o material está preparadinho, bonitinho.
Pronto. Então a gente sai daqui. Lá no material do Colab, né, eu tinha falado, tem aqui, bora meu filho, suba, pronto, tem a especificação da OpenAPI. Então, já tinha mostrado no começo, mas está aqui, né, então, esse é o repositório Git, né, da versão atual da especificação. Então, tem arquivos JSON com os exemplos, tem guidelines, então a especificação de fato da OpenAPI está aqui, né? Então, quiser procurar como é que funciona a OpenAPI, está aqui, ó. A versão atual é a 3.1, tem todas as versões, aí é muito legal, esse material é muito legal, para quem não é da área, para quem não conhece, né? Para quem conhece, ok, beleza, valeu. Para quem não conhece, tem muito material interessante aqui, então vale a pena dar uma brincada, dar uma fuçada para entender como é que o negócio funciona. O outro material, eu tinha falado também no começo, é justamente a apresentação sobre o que é a especificação a OpenAPI, né? Aí, de novo, quem está apresentando é a Laura Mitchell, né? Acho que eu já tinha até começado aqui a venda agora, né? Então tem aqui ideia de como é que o negócio funciona. Tá bem segmentado, tá tipo lá o vídeo do Craig, tá segmentado pelas partes que são mais interessantes. Também não vou entrar aqui no foco. Esse material eu acho que não gera a legenda em português, se eu não estou enganado. Acho que esse aqui não gera. Acho que é esse aqui que não gera, o outro gera. E o terceiro material é um material sobre documentação. Aqui já é como é que você trabalha com o Swagger, né? Esse já é um arquivo único, direto, com 7 minutos, que tem a ideia de como é que funciona o uso do Swagger para você trabalhar com a especificação. Eu também tinha mostrado aqui no começo da aula, no meio da aula, quando estava falando ali, a ideia do Swagger. Então tem aqui, ó, o site é editor.swagger.io, um HTTPS. Então tem o editor da especificação da OpenAPI. Né? Tem muito mais que isso, tá? Ele tem, se você tiver toda a codificação aqui, se tiver a tua API funcionando, você consegue gerar servidor, consegue gerar cliente, então dá para fazer algum tipo de manipulação. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo antigo aqui que eu possa mostrar para vocês, só para ter uma ideia. Tem aqui um do Pix. Eu tenho algum outro aqui? OpenAPI. Deixa eu ver essa daqui. OpenAPI, vai. OpenAPI Count, pronto. Vamos ver o que vai dar aqui. Pronto. É uma API antiga, né, ó. Ele está usando a versão 2, ó. Não está usando a versão 3, né? Foi criado assim. Então, esse é um editor que nos permite entender. E ó, ele já reviu aqui e já entendeu automaticamente. Opa, desculpa. Já viu automaticamente, né, os métodos que tem aqui. Ele está pedindo atualização, não vou conseguir ver. Tem aqui os métodos que são disponíveis. Então já o próprio material, o próprio Swagger já deixa o negócio bem interessante, bem fácil de entender. Dito isso, vamos nós aqui então para atividade. Então eu montei já aqui o nosso trabalho das próximas 2 semanas. Tá? Eu primeiro montei ele para 1 semana, mas eu achei que talvez, não sei como é que está a carga de vocês, achei que melhor deixá-lo em 2 semanas, até porque a gente vai negociar uma coisa ali. Então, tem 2 arquivos aqui, um é o TC Workbook, que é esse cara aqui. Deixa eu compartilhar ele com vocês. Tá? Tá compartilhado? Tá, né? Pronto. O TC Workbook é uma atividade de laboratório, né? Um exercício do Peter Greenbaum, né? Bem antiguinho, 2018, mas ele é legal para entender a especificação. Confesso que não achei nada ainda
tão intuitivo e interativo como esse material. Então, o que esse material faz é forçar os alunos a entenderem, a trabalharem com a especificação da OpenAPI. Tá? Então, ele tem todo o material, são 18 páginas, bonitinhas, quase que não sai aqui. Então, ele tem 5 ou 6 exercícios, se eu não estou enganado. Então, ele tem um primeiro que ele quer que você, na realidade, só gere um arquivo de saída. Quer que você monte a tua definição de uma API, de uma especificação. Né? Então, ele dá, de forma bem simples, os elementos que devem compor uma especificação. Título, autor, exceções, todinho. Então, ele tem uma ideia aqui. E a função, né, dos alunos nada mais é do que montar essa especificação e fazer o seu export, né, nesse padrão que é o padrão IAML. Então, isso é uma atividade. Aí, a atividade 2 já é a atividade de... Cadê? Tá devagar, quase parando aqui. Cadê? Pronto. Né, de iniciação de fato construir do zero uma especificação. E eu falando aqui com o microfone para baixo. Então tem aqui uma ideia de especificação, já tem uma versão aqui, vocês vão entender, trabalhar em cima dela e ele vai pedindo. Então ele quer que você adicione uma coisa nova, né, adicione um novo mecanismo e assim vai. Tá? Esse negócio ele vai trabalhando. Então, o que eu deixei como atividade para vocês foi utilizar esse TC Workbook aqui como guia para, de fato, montar a atividade. O que é a atividade? Bem simplesinho. Então, vocês vão utilizar o TC Workbook para fazer as 5 primeiras atividades. Tá? Então, tem lá, o TC Workbook está aqui, vou voltar para ele aqui. Tem a primeirinha, tá lá, bonitinho. Voltei a compartilhar. Já estão na atividade 3. Bora, meu filhão. Tá devagar, quase parando você. 4. Tá? E uma hora a gente... Opa, são 4 só, né? Ih, eu contei errado, viu? Foi mal, gente. Vou já editar o meu PDF ali. Eu te juro que eu contei 5, olha. São 4. Foi mal. Então, voltando para cá. Então, a gente vai realizar as 4 atividades e não 5. Vou já alterar aqui, tá? Então, em linhas gerais, vocês vão pegar esse documento, esse TC, o Workbook, ele descreve o passo a passo da construção de uma OpenAPI Specification, né, para um serviço de música. O primeiro não. O número 1 é só uma ideia de como é que você está exportando. Como é que você faz a tua definição. O primeiro, ele de fato não é essa API de música lá. É só uma ideia geral. Tem até, acho que eu ver com Mago, algo do tipo assim. Já a 2, a 3 e a 4, não. O foco é uma API de um serviço de música. Então, o que vocês vão fazer é isso, tá? É seguir aquele material, seguir aquele workbook e entregar aquilo que ele está pedindo. O primeiro trabalho, o atividade 1 ali, é literalmente o envio do arquivo. Eu quero o arquivo enviado, o arquivo .yml. É o que eu estou querendo. Então, eu quero um único arquivo, para o exercício 1, um único arquivo com a especificação lá. Galho fraco de fazer. Praticamente copiar e colar. Pronto. Já a atividade 2, aqui ó, é 2, 3, eu tô ficando gaga. Atividade 2, 3 e 4, elas são sequenciais. Você faz um, você faz a 2, depois a 3, depois a 4. Então não tem por que enviar 3 arquivos. Junta um único arquivo com aquilo que conseguiu fazer. Com a atividade 2, ou com a 2 e 3, ou com a 2, 3 e 4. Tá? Então, vocês vão enviar, de fato, 2 arquivos. Um arquivo com o exercício 1 e o outro arquivo com o 2, o 3 e o 4. Tá bom? Coisa que é legal, né? Dá para usar o Swagger. Podem usar o que quiserem usar.
fiquem à vontade, tá? Não tenho nada contra o que quiserem usar. Usem à vontade, porque o que eu vou precisar de fato é só os arquivos de resposta, tá? O primeiro arquivo, pode ser um arquivo texto, pode ser um arquivo normal, pode ser um arquivo em AML, tá? Não tem problema nenhum não. Mas eu quero um arquivo que eu consiga ler. Já o arquivo do 2, 3 e 4, ele é no formato IAML, tá? Então não tem o que fazer, beleza? Dica, o workbook, ele foi feito em 2018. Então, o conteúdo que ele tem lá é a OpenAPI 2.0, o Swagger 2.0 na realidade. Então, o trabalho dos senhores também é converter isso para a API 3, no caso agora 3.1, tá? Então, eu quero abrir o meu Swagger com o trabalho de vocês, né? Quando eu vou pegar o conteúdo de vocês e vou olhar para lá. E eu não vou querer ver nada errado aqui, né? Não deveria ter nada errado aqui, mostrando que tem alguma especificação incorreta, algo do tipo, tá? O que eu quero abrir é assim, eu quero abrir e ver todas como é que é o nome? Os métodos, né? Os endpoints, tudo bonitinho, funcionando, sem problema nenhum, tá? É isso que eu espero com essa atividade. Então, realizar as 4 atividades que estão lá, né? Que a primeira não, mas a segunda, terceira e quarta vão gerar a especificação de uma API do serviço de música. Podem usar o editor que quiserem utilizar, sem problema nenhum. A questão é que isso foi montado em Swagger 2 e agora é OpenAPI 3.1. Então coloquem na API 3, pode ser a .1, pode ser a 0.1, fiquem à vontade. Mas dá para fazer na última, faz logo na última, que não tem problema nenhum não. Tudo bem? Entendidos aí? Perguntas, dúvidas? Deixa eu voltar aqui para nosso Meet. Alguém tem alguma dúvida aí? Gente, falem aí, por favor. Quarta-feira é só para desenvolver isso. Vou ficar de novo aqui só para meter a mão na massa, tá? Não tem conteúdo novo não. É só isso. Deixa eu aproveitar então. O conteúdo desse material, o conteúdo dessas 2 semanas tem essa parte da especificação e tem a parte do OASP Top 10 API. Tá? Segunda-feira é o próximo síncrono, tá, Vitor? Então, qual é a ideia? Como eu nunca tive turmas grandes, eu sempre tive turmas de 12, né, 8, 19. Quando chegar na parte da OASP Top 10 API Security, que nada mais é do que a explicação do top 10 ali, das principais vulnerabilidades ligadas à API, eu tenho um material que eu explico rapidinho, não tem muita coisa para fazer. Tem o material oficial, tem a definição da OASP, tem o link lá bonitinho que você vai encontrar em inglês e português. Tem um vídeo da reunião da OASP América Latina, onde tem um trecho, onde tem o pessoal da OASP Brasil, Minas Gerais, que eles explicam todas as 10 vulnerabilidades. Então tem o material pronto já. Aí o que eu fazia com os alunos? Em vez um trabalho de implementação não é viável agora, é para o final. No final que a gente vai de fato fazer, explorar as vulnerabilidades. Agora não é para isso. Um quiz era um negócio muito chato. Então eu sempre fiz com todo mundo um seminário. Do tipo assim, cada aluno, a gente faz um sorteio entre as 10 vulnerabilidades, cada aluno ganhava um, aí dependendo da quantidade, tinham 2, 3 na mesma vulnerabilidade, e eles tinham de 3 a 5 minutos para numa aula síncrona apresentar um caso de uso da exploração da vulnerabilidade. Eu não quero saber como é que é a vulnerabilidade. Ah, a vulnerabilidade é isso e aquilo outro. Não quero. Eu quero assim, vulnerabilidade do bola, que é a primeira, Broken Object Level Authentication, que nada mais é do que eu tenho um problema de autenticação que me permite, nas minhas requisições, mudar um parâmetro e eu alterar a minha identidade. Então, eu fiz uma requisição e lá na minha requisição foi um ID, né, de identificação, que era 1. Se eu mudar aquele ID para 2, eu consigo acessar os recursos e dados do usuário cujo ID é 2?
se eu conseguir ser um bola. Então, eu não quero a explicação do bola. Eu quero assim, o Uber sofreu um bola em 2019, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o que eu quero saber. Só que nós somos agora 49. Tudo bem que nós somos hoje, éramos 21, agora somos 18. Né? O pessoal tá indo embora. Eu tô com medo de montar esse seminário e aparecer os 49. Os 49, 48, sei lá. E aí vai ter que ter umas 3 aulas para esse negócio funcionar. Né? Eu vou fazer um questionamento na realidade no grupo para descobrir. Tá? Eu hoje não sei se vale a pena, né? 40 alunos, 5 para cada um, a gente conseguiria ir em 2 horas, 24 alunos. Seriam 2 aulas direto, né? Sabendo que tem alguns que não vão respeitar os 5 minutos, vão passar de 5 minutos, mas tudo bem, para poder todo mundo apresentar. Né? E aí tem aquela coisa, eu não consigo, só faço à noite, professor. Então daí é capaz de ter ainda um terceiro dia, ou um terceiro horário, só para ter o pessoal que só pode de noite. Tá? Então, vou descobrir de fato, vou questionar quantos ainda estão... foi 40 no primeiro trabalho e 34 só no segundo. Então, já é questionável. Só que o seminário é fácil. Na teoria, o seu seminário é mais tranquilo. Eu quero que você me apresente o caso. Né? Olha, o Uber sofreu assim, assim, assado, aconteceu isso, o cara explorou. Se tiver o endpoint, a requisição, show de bola, melhor ainda. Mas o que eu quero é algo direto. Né? Você pode montar um vídeo, um slide, não sei. Né? Eu quero uma apresentação simplesmente que você mostre pra gente um caso real. Aí, como é mais tranquilo, e é só 5 minutos, é provável que os 40, vamos supor assim, os 9 do primeiro acho que não vão, queiram aparecer. Eu vou fazer esse questionamento usando o Colab, perguntando do pessoal lá, para ver, usando também lá o Telegram, para ver se o pessoal vai datar, ainda continua, se já vai sair aquele negócio todo, para ver, tá? Aí na semana que vem, eu explico esse conteúdo da OASP API Top 10, e a gente vai marcando os seminários para daqui a 3 semanas, e sempre nos dias que não tem aula síncrona. Tá? Então vamos supor que semana que vem é o material da OASP. Na outra semana já é um material de procura de vulnerabilidades num sistema que é vulnerável. Beleza. Aí esse tem 2 semanas. Então na segunda semana, na quarta-feira, teria uma rodada de seminários, né? Que seriam já 3 semanas aí. Tá? Para poder fazer. Então nunca vai conflitar com uma aula síncrona. Sempre vai conflitar com os horários assíncronos. E aí, como teve período passado, tive que fazer um seminário para 4, porque os 4 só podiam de noite. E ainda aconteceu isso também. Mas eu vou ver. Então, assim, hoje eu tenho a ideia que eu acho que é muito mais interessante ter algo do tipo assim, essa apresentação curta, de no máximo 5 minutos, do caso de uso, né, de um problema real, como é que um serviço, uma API, ela foi explorada, tá? Algumas vulnerabilidades você vai encontrar assim a rodo, tem outras que não tem, né? Então alguns vão reclamar que a minha vulnerabilidade quase não tem, professor, procura aí, né? Tem isso também. Não tem. Mas assim, é bom, se a gente for para essa ideia de fazer o seminário, me comunicar. Professor, eu vou usar o Uber. Porque se alguém achar, vou usar o Uber também, eu vou dizer, não, fulano, tem essa daqui, eu posso dar uma dica para alguém procurar uma outra, entendeu? Ou falar de uma outra, para não ficar a mesma coisa. Tem umas 2 vulnerabilidades que essas eu concordo que se tiver 3 exemplos é muito. Né? Acho que 3 não, 2 exemplos é muito, assim, exemplos conhecidos. Obviamente, né, ninguém vai divulgar a sua vulnerabilidade. Isso é óbvio, né? Ninguém quer expor, eu fui hackeado, alguém aplicou um bolo. Não, ninguém vai fazer. Né? Então, assim, tem algumas vulnerabilidades que de fato são bem complicadas de encontrar. Mas se a gente for para a ideia do seminário, eu vou ajudá-los. Né? Assim, eu peço que cada um vai ganhar o seu tema, a sua vulnerabilidade para explicar, e aí
acha e me comunica. Aí a gente pode montar até um documento online pra gente ir sabendo quem vai falar ok, aí eu posso ir ajudando. Olha, achei mais uma aqui de bola, achei mais uma de não sei o que, uma de misconfiguration, uma de não sei. E aí a gente pode ir ajudando para que cada um consiga fazer a sua melhor, tá bom? Até aproveitando esse negócio de que ninguém vai divulgar, vai defender um aluno de mestrado meu agora em fevereiro, acho que lá pelo dia 18 ou 25, estou na dúvida agora que dia que vai ser, que é isso, ele está propondo uma técnica para identificação do bola, né, desse Broken Object Level Authentication, só que a gente sabe que o Uber sofreu um bola, mas o Uber não libera a especificação dele, né? A gente sabe que sei lá, o McDonald's, o Habib's, o Bob's tinham um problema de bola na API versão tal, mas a especificação não está mais disponível, né? E ninguém quer deixar disponível algo que foi errado. Então, assim, ele vai defender usando o que vocês vão usar aqui na disciplina, que é o Pix, que é aquela plataforma de suporte ali, e o Juicy Shop, que é a outra. Porque a gente não acha, a gente sabe que tem, mas a gente não acha especificações, né, reais, casos reais, onde tenha uma API que é vulnerável ao bola, aquilo outro, que o cara tá aqui, ó. Essa aqui é a minha antiga API, ela era vulnerável à bola. O cara nem quer. Primeiro que pega mal, né? O cara não vai manchar a sua reputação dizendo isso. Então, assim, a gente tem um problema interessante nesse trabalho de mestrado, que é ter uma solução legal e não ter como provar essa solução legal, porque ninguém quer se arriscar a deixar exposto o seu erro, o seu problema de segurança. Tá? A gente vai fazer isso. O trabalho de hoje de especificação, ele vale por 2 semanas, então ele está valendo de hoje. Acho que vai começar 4 da tarde agora. E ele vai ficar até 4 da tarde do dia 14, acho que é isso, tá? E na semana que vem a gente tem uma aula síncrona para falar do OpenAPI Top 10 Security, tá? Quarta-feira a aula é assíncrona, eu tô aqui disponível, tiver dúvida, me chama que a gente vai conversando, tá? Vou ficar por aqui como eu sempre tô. E vou discutir com vocês lá, tanto no grupo quanto no Telegram, se a gente vai conseguir fazer a especificação ou não. Quero descobrir se alguém já desistiu, alguém já não tá mais. Eu já removi alguns, tá? Alguns nunca logaram na plataforma do Colab, eu mandei embora, né? Eu tô supondo que largaram o curso. E aí depois que eu removi, eu lembrei dos nomes e fui olhar e realmente não estavam mais no e-campus. Então tem 48 nas minhas contas aqui. Tá bom, gente? Tranquilos? Perguntas, dúvidas? Então beleza. Tá? Quem estava no começo, né? Eu comentei que não temos mais a gravação do Google Meet. O Google não permite mais gravação, só agora para quem quem tem a conta de fato, né? Quem é assinante do serviço. Então, mesmo acadêmico não tem. Então eu gravei isso usando... Eu acho que tá gravando, tá? Usando aqui o QuickTime. Espero que tenha gravado tudo certinho. Aparentemente tá. Ele ainda continua aqui na faixa que eu mandei ele gravar, para não aparecer muito bagulho aqui. E aí quando acabar eu vou ter que editar para ver se ficou legal, se não ficou, se ficou bom o som, não tenho ideia. Assim, tenho ideia, mas eu já gravei vídeo com o QuickTime há muito tempo atrás. Então eu vou dar uma checadinha. Então assim, se o material hoje não tiver no ar no Colab, tá? Amanhã ele tá? Prometo pra vocês. Aqui eu ainda vou ter que dar uma checada como é que o negócio funciona. Tá bom, gente? Então, dito isso, aproveitem, né? Já façam o trabalho. Eu ia fazer hoje, mas acho que eu não consigo. Amanhã eu tenho uma banca de manhã, à tarde eu já começo a fazer a correção da primeira parte, o trabalho do Mendeley. E aí, acabando, eu já deixo lá no Colab Web e aí passo para o trabalho do Spotify. Tá? Acho que até o fim de semana vocês vão estar com as notinhas lá. Alguém tinha me perguntado, eu vou montar ainda uma tabelinha também para ninguém ficar olhando só lá no Colab Web. Posso compartilhar com vocês uma planilha, uma planilha, né, para todo mundo ir acompanhando as suas notas. Tá bom? Então,
Dito isso, muito obrigado a todos. Boa começo de semana aí, mão na massa. Tá bom? Até logo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.